Olá, alunos! Estamos aqui então para dar prosseguimento ao nosso conteúdo e hoje o assunto que a gente vai abordar vai ser o sequenciamento. Sequenciamento no caso de DNA. Eu vou falar para vocês do método Sanger, explicar. Eu vou falar do sequenciamento do genoma humano, o projeto Genoma, e explicar a importância dessa conquista. Sequenciamento de moléculas. O que significa? A gente saber qual é a ordem dos nucleotídeos, o que é a sequência, porque a gente fala um gene começa com G, G, C, C, T, A, mas de onde veio essas letrinhas, essas bases nitrogenadas? Como a gente sabe qual é a sequência? Já pararam para pensar? Porque não dá para ver no microscópio. Você não consegue lá fazer extração de DNA, olhar no microscópio e ver as bases nitrogenadas. Aqui tem um A, aqui tem um T, dupla fita. Não, DNA não dá para ver, muito menos as bases nitrogenadas, Então, existe um método muito bem elaborado para você conseguir descobrir qual é a sequência correta de letras, em um gene ou no genoma. Então, isso aqui seria uma sequência aqui de Homo sapiens, Tá falando aqui qual é o gene e tudo mais. Do RNA mensageiro, de algum gene aqui. Vamos aprender um pouquinho, então, como funciona. Começou, com o Frederick Sanger, ele ganhou 2 prêmios Nobel. Ele foi o primeiro, ele começou trabalhando com sequência de proteínas. Proteínas também podem ser sequenciadas, Então, você consegue saber qual é a sequência, alanina, fenilalanina, Você consegue saber a ordem, E por isso ele ganhou o prêmio Nobel em 58. Ele que descobriu, que as proteínas das bactérias começavam sempre com uma metionina formilada, lembra? Formilmetionina sempre começava, quando a gente fez tradução, a introdução sempre começava com essa metionina alterada. Ele desvendou a sequência do gene ribossomal 5S, que é uma subunidade, e ele inventou esse método de deoxy, que eu vou explicar o que é para o sequenciamento de DNA, que é utilizado até hoje, tá? E ele sequenciou pela primeira vez o genoma de um organismo, Olha só, ele sequenciou um bacteriófago, que é um vírus que ataca a bactéria, que é o nome dele, E ele sequenciou, então, 11 genes com 5.386 bases. À mão, tá? Vou explicar também o que significa isso à mão. Não tinha a tecnologia automática que a gente tem hoje. Daí ele ganhou merecidamente, obviamente, o segundo prêmio Nobel de Química, Então você vê que é uma pessoa que vale a pena a gente conhecer, Hoje existe o Instituto Sanger, que lá também foi desenvolvido uma parte do projeto Genoma Humano. Vamos ver o que é esse método, que significa? Lembra quando a gente aprendeu a estrutura do DNA, que eu falei que ia ser importante? Primeiro a gente tem que aprender como é o DNA para depois conseguir, com esse conhecimento, fazer artifícios e desenvolver técnicas novas. Então a gente lembrou que isso aqui é um nucleotídeo, certo? Isso aqui é uma pentose, aqui é o grupo fosfato e aqui é a minha base nitrogenada. Pode ser adenina, timina, guanina, citosina. E aqui, então, a minha pentose, a gente sabe que tem o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, a gente chama de DNA, é uma desoxirribose, aqui tem em inglês, tá? É uma desoxirribose porque ela não tem um oxigênio aqui. No caso da ribose, ela tem 2 oxigênios aqui, lembra? E aqui, então, nesse caso, é uma desoxirribose porque faltou um oxigênio. E lembrando que a polimerase, ela sempre adiciona o nucleotídeo aonde? Ela pega o carbono 5', que é onde fica o grupo fosfato, ó, o carbono 5, com o grupo fosfato, e ela gruda aqui na parte de baixo, no carbono 3 aqui, do nucleotídeo adjacente. Então, é assim que a gente faz, aqui a nossa ligação fosfodiéster, a gente fala que é o esqueleto de açúcar, que a pentose é um açúcar. Então, é assim que a gente faz a polimerização ou a cadeia de DNA. É o carbono 5 ligado no carbono 3. E a polimerase, lembra disso? Ela precisa sempre de uma ponta 3OH para ela poder fazer o quê? Inserir o carbono 5. Então, aqui ó, é a minha ponta 3OH. Tá livre. A polimerase faz o quê? Vem aqui e adiciona outro. E é assim que a fita vai crescendo, tá? Então, essa diferença da ribose, como eu falei, o carbono 2 é diferente nesse caso, tá? A ribose tem aqui o oxigênio e o
DNA não tem, por isso que aqui é ácido ribonucleico e aqui é o ácido desoxirribonucleico. Então, essa é a desoxirribose, né? É uma das diferenças do DNA por RNA, porque está faltando um oxigênio, tá? Mas aqui no carbono 3 tem que ter, né? Naturalmente, porque é onde a polimerase adiciona. O didesoxonucleotídeo, que a gente chama de DDNTP, esse aqui é o normal. Ele não vai ter o oxigênio aqui também. Então, esse é o normal, o DNTP, né? Tá faltando o oxigênio aqui no carbono 2, mas funciona corretamente. Esse é a pentose do DNA. Mas esse nucleotídeo modificado, ele tá faltando os 2 oxigênios, né? E não é natural. É um nucleotídeo modificado e a gente descobriu que se a gente tira esse oxigênio, a gente vai interromper o crescimento da fita. Por quê? Porque a polimerase não consegue adicionar se não tiver o quê? Um OH aqui, tá? Então, essa é a diferença. A gente chama esse de um nucleotídeo de parada, tá? Um stop nucleotídeo, por quê? Porque ele não tem o 3-OH aqui, tá? Sem isso, a cadeia vai parar. Então, aqui a gente tem a diferença, tá bom? Aqui não tem, né? E ele, então, é um que a gente chama de DDNTP, porque é didesoxonucleotídeo, tá bom? Então, como falei, né? A amplificação do DNA, amplificação significa você fazer crescer a cadeia. Ela é interrompida quando você adiciona esses nucleotídeos alterados, esses didesoxonucleotídeos, numa reação de amplificação, né? Como a gente já estudou também de PCR. E aí ela não vai permitir que você consiga adicionar um novo nucleotídeo, tá? E você vai interromper a cadeia definitivamente. A partir de uma vez que ele for incorporado, esse aqui tá normal, tá? OH. Na hora que você botar um só com H aqui, ele entra e nenhum outro mais entra. Ele vai ser o último. E essa é a chave de você conseguir saber, porque você vai saber que esse é o último, você só precisa de uma maneira de marcar e saber qual foi o que entrou, tá? Então, você sabe, né, que acontece essa paralisação. O método Sange, né, ela faz uma parte parecida com a do PCR, né, que é a amplificação, a reação de cadeia da polimerase. Você precisa de um molde, né, na verdade você já fez isso através do PCR previamente, do gene que você quer sequenciar. Você vai precisar da DNA polimerase, por quê? Porque é ela que polimeriza a cadeia de DNA. Primer, que é o iniciador, um tampão, né, um fosfato, geralmente. E você vai precisar dos 2 tipos de nucleotídeo, o DNTP, que é o normal, e o DDNTP, tá? Que é aquele alterado. E aí a gente vai fazer uma reação, né, nesse aparelho que a gente chama de termociclador. E aí a gente utiliza os dois tipos de nucleotídeos, tá bom? Usa só um primer, a gente faz uma vez o forward, você pode fazer depois o reverse, mas são em reações separadas, tá bom? E aí depois a gente vai colocar no sequenciador. A gente vai ver como é que acontece. Então, vai acontecer a desnaturação, igual lá no PCR, que é você abrir a dupla fita, rompe as pontes de hidrogênio. Os primers, eles vão se anelar, vão encontrar a região que eles são complementar, tá bom? E ele vai achar qual é a região que ele vai iniciar o sequenciamento. Você usa pouco DDNTP, que é aquele modificado, e muitos do nucleotídeo normal, tá? Para a gente ver a importância disso. Esses nucleotídeos alterados, DDNTP, eles vão ser incorporados aleatoriamente. E aí a gente vai ter vários segmentos com tamanhos diferentes, porque ele vai ser incorporado aleatoriamente em várias cadeias que você vai produzir. Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês depois com um vídeo, uma animação. Não fiquem nervosos. Então, eu vou fazer 4 reações em tubos separados com nucleotídeos marcados. Na época, ele fez com um fósforo marcado, que era o isótopo, tá bom? E aí, ele vai ter fragmentos, né, de tamanhos variados, de acordo com a posição onde esse nucleotídeo alterado marcado, eu tenho que marcar para eu saber onde foi que ele parou, para eu enxergar ele depois no gel. E aí, eu vou conseguir saber qual foi o último nucleotídeo que parou, porque eu marquei só ele, tá bom? Aí eu faço um gel, né, de poliacrilamida. É igual o gel de agarose que a gente aprendeu lá na eletroforese, só que ele é mais assim,
preciso, ele separa com mais detalhe, tamanhos de fragmentos muito próximos. Inclusive, de um par de bases, ele consegue separar fragmentos com um par de bases. Então, ele é muito mais preciso do que um J. agarose. E aí você faz naquela época ele fazia aquela autorradiografia, porque isso era um isótopo radioativo, após a corrida do gel. Ele botava num filme que detectava essa radiação. E aí depois você vai ler esse gel, tá bom? E a sequência que você vai obter, na verdade, é complementar o molde que você colocou. Mas aí você sabe, né? Se você botou T, você sabe que do outro lado você tem o A. É só você usar aquela questãozinha da complementariedade. Então, aqui eu tenho um gel, tá? A amostra, né? O tampão. E aí a gente sabe que a gente vai correr a eletroforese. Bota aqui uma corrente elétrica e o DNA vai correr sempre do negativo e positivo, porque o DNA é negativo por causa do grupo fosfato, lembra? E o gel de acrilamida, ele é na vertical, não é na horizontal igual o gel de agarose. Aqui nesse vídeo, a gente vai conseguir ver como é que acontece, né, essa... Bom, meninos, eu vou mostrar aqui para vocês, né, tentar narrar essa animação, que eu acho que ela explica bem como funciona o método Sanger, tá? Que foi baseado, né, num trabalho prévio de replicação. Você tem que ter uma sequência que você vai usar como molde, já pré-amplificada, né, um gene, alguma coisa assim. Então, você vai usar uma cadeia como molde, tá? Aqui eles estão usando só uma cadeia, né, só com T pra gente ver. Então, aqui a gente tem, né, a pentose, aqui é o carbono 3, certo? 1, 2, 3, OH, né, que se vai ligar com o carbono de baixo 5. Esse carbono aqui é o 5, que tá fora da caixinha aqui, ó. Então, esse é o carbono 5, né? Então, essa direção, 5 linha, 3 linha, porque aqui começa esse carbono livre aqui é o 5, né? E aqui embaixo o livre é o 3, lembrando, né, das aulas passadas. E aqui, então, a gente tem a pentose, o fosfato e a minha base nitrogenada, tá bom? Então, aqui eu tenho a timina, tá? E aí, agora eu vou fazer minha cadeia complementar. Se aqui é a timina, o que eu vou colocar do outro lado? A adenina, correto? Então, vem a adenina, faz as duas pontes de hidrogênio, tá? Lembrando que ele vem ao contrário, né? Essa aqui é a direção 5 linha, 3 linha, outra 3 linha, 5 linha. E aí, ele vem chegando aqui, ó, no carbono 3, o que acontece? A ligação fosfodiéster, tá bom? Com carbono 5 desse daqui de cima, com carbono 3 com o de baixo, tá? Então, aqui a ponta que tá livre é a ponta 3, por isso que aqui é a região 3. Então, essa é a replicação normal que a gente aprendeu na replicação de DNA, tá? Com o método Sanger, o que acontece? Então, aqui tá lembrando, né, quais são os carbonos, 1, né, 2, carbono 3, 4 e 5, que é o 5 que fica ligado com fosfato, com o grupo fosfato, tá? E ele precisa daquele carbono 3 com o OH para fazer a ligação. A polimerase precisa desse carbono livre. Então, vamos lá. Olha, ligou uma ponte, ele vai fazer o quê? O carbono vem aqui, se liga no CO2-fosfato, que ele se liga no 3OH aqui, certo? Só que agora ele inseriu um carbono, uma pentose diferente, que a gente chama de desoxonucleotídeo, porque ele tem 2 nucleotídeos sem o oxigênio, certo? A ribose ela é diferente porque ela tem os 2 OH, as 2 hidroxilas. A desoxirribose é exatamente porque aqui não tem, no carbono 2 é que tem o OH. Só que esse é diferente, ele tá faltando os 2 oxigênio. Por isso que a gente chama ele de dideóxio, né, em inglês nucleotídeo, tá? Ele chama ele de DNTP, tá? Desoxonucleotídeo. E aí, o que vai acontecer? Quando vier o próximo nucleotídeo, como ele não tem a ponta 3OH livre para a polimerase colocar, né? Que ele precisa dessa ponta aqui, 3OH, aqui o OH está para cima. Ele precisa dessa ponta, mas aqui não tem O. Como ele vai... O que vai acontecer? Quando vier o próximo nucleotídeo, ele não vai conseguir fazer a polimerização. Ó, ele não consegue entrar. Por quê? Porque a enzima não consegue adicionar o próximo nucleotídeo. Então, eu vou saber que toda vez que esse nucleotídeo alterado entrar, ele vai ser o último da cadeia, porque não consegue continuar a síntese, tá? Com esse conhecimento, então, a gente vai fazer
uma reação de PCR, né? A gente usa um primer, né? Que é aquela região iniciadora para fornecer as pontas, né? Para a polimerase começar a adicionar os nucleotídeos. A gente vai usar nucleotídeos e a gente vai marcar um nucleotídeo diferente, né? Para a gente saber qual que ele é. E aí a gente faz uma reação de PCR que a gente aprendeu. Então aqui é meu molde de DNA, aqui tem uma cadeia dupla fita, eu vou ter que separá-la, né? A gente separa por temperatura. Bota no vidrinho, né? E aí esses daqui, que são com esse formatozinho, são os meus nucleotídeos modificados, dideoxinucleotídeos. São aqueles que não têm o oxigênio, tá? 2H só na ponta 3 só tem um H. Eu vou botar em cada tubinho diferente. Aqui eu vou botar o A, aqui eu vou botar o C. Então, esses são nucleotídeos modificados. Todos os outros são normais. Só o A eu vou botar só aqui. O C eu vou botar só nesse tubo. O T eu vou botar só nesse tubo. E o G só nesse tubo, a guanina. Tá? Então, esses são os modificados. Quando eles entrarem na cadeia, o que vai acontecer? Vai parar a síntese da cadeia. Não vai conseguir continuar. E aí, a gente vai olhar o que acontece, né? Em um tubo. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui como exemplo, tá? O que a gente faz para fazer uma reação? A gente esquenta, aumenta a temperatura, rompeu as pontes de hidrogênio, saiu uma fita, né? Essa vai servir de molde, então, para que o primer ache a ponta complementar dele. Ele vai se encaixar onde é complementar, porque é a região que eu quero sequenciar. Aí ele vai, então, abaixar a temperatura para o primer poder conseguir anelar. Tá vendo que o primer está complementar? A polimerase vem aqui agora e vai começar a pegar os nucleotídeos e vai botar aqui. Isso aqui é A, o que ela vai botar aqui? T. Isso aqui é C, G. Então, ela vai começar a construir a nova fita complementar essa aqui, como se fosse uma duplicação, certo? Então, ela vai começar a correr, né? A gente abaixa a temperatura para ela agir, ó. Ela vai botar os nucleotídeos complementares, tá? Esse A aqui é normal. Agora, esse A é alterado, lembra? Quando vem entrar outra sequência, que era para ser o A, não conseguiu, tá? E aí, assim por diante. A gente vai fazer isso, né, com várias vezes, e a gente vai ter uma coisa. Como a gente, esse aleatório, a gente não sabia que nessa posição que ia entrar o A alterado, né? A sequência é a mesma, só que na outra cópia que ela tá fazendo, essa aqui parou. Mas a gente tem várias cópias. Na outra, essa daqui foi normal, ó. Tá? Nessa aqui foi normal. Mas aqui, nessa daqui, que foi assim. E aqui? Aqui, em vez de ser na ponta, foi nesse A aqui, enquanto esses foram normais. Esses amarelinhos são os normais. Ele pode colocar em qualquer posição. Na verdade, você vai fazer isso tantas vezes que em qualquer lugar onde tem um T, né, que seria o A do outro lado, ele vai acabar botando uma hora o A modificado, né, sem o oxigênio. E aí, você vai ter tamanhos, né, muitos fragmentos com todas as posições com nucleotídeo alterado. E aí, para a gente separar DNA de tamanhos diferentes, a gente faz uma eletroforese, lembra disso? Então, eu fiz isso com todas, a mesma sequência, né? Eu quero saber todas as letras, e eu coloquei tubinhos diferentes. Eu fiz isso em todos os tubinhos. E agora, eu vou fazer uma eletroforese, que é a maneira de eu corrigir, sabendo que aqui eu tenho só A, C, T e G modificado, né? Onde parou, eu sei que aqui vai ser um A, aqui vai ser um C, um T e um G. Vamos correr, né? Liga lá, eletroforese. O DNA, ele corre, né, pro lado positivo e a gente separa por tamanho. Os maiores ficam em cima e os menores, eles correm mais rápidos, tá? Então, agora a gente vai botar no transiluminador e vamos ver qual é o resultado. Vamos lá, brilhou. Vamos tentar ler? Qual seria a sequência se eu falasse para você desse trecho que eu sequenciei? Qual é o mais baixo de todos? Eu começo de baixo, é o T. Então, minha primeira sequência seria um T. Depois seria o qual? Um G. Depois T. Depois A. E aí eu vou escrevendo e vou construindo minha sequência. Eu tenho que ver o tamanho certinho. O próximo acho que é o G. Depois é um A. Depois é um A de novo. Depois é um G. Então, eu vou escrevendo, né? Que ele vai mostrar agora. Tenta fazer sozinho, né? Isso aqui é questão para você resolver. Mas você vai de baixo para cima e você sabe, então, qual vai ser a sequência. Ó, ele vai ler agora a sequência pra gente. Eu boto uma régua, ele vai lendo. Qual é o primeiro, então? É um T. TG, T, A, G, A, G. Tá vendo? Ele vai olhando aqui o tamanho e vai colocando. O último vai ser um T também, ó. Viu? Ele leu
de baixo para cima. E agora você tem uma sequência. Antigamente a gente fazia isso manualmente, né? E agora a gente tem o sequenciador automático, que a gente marca não com fósforo um isótopo, né, radioativo, a gente marca com cores. E aí agora a gente tem um leitor de laser que já dá pra gente essa sequência pronta. Bom, meninos, Aqui eu tenho uma foto real, tá? De como eu fiz igual aquela ilustração, né? Esse aqui é um trecho, o pessoal andava com esse negócio gigantesco. E você vai de baixo, né? Então aqui é a fileira do A. Qual é o mais baixo de todos? Então minha sequência seria A. Qual é a segunda mais baixa de todos? C. Tá vendo aqui, ó? Na fileira do C. Qual é depois a próxima? Outro C. É esse C daqui. Depois, um T. Depois, outro T. Depois, um C. Então eu vou subindo assim, dessa forma, tá? Até eu chegar, ó, as minhas duas últimas letras vão ser o quê? G, G. Tá vendo aqui? G, G. Antes disso tinha um A. Então você vai... Um C, na verdade. Tinha um C, depois tinha um A. Você vai por ordem de tamanho. E é assim que se sequencia. E foi assim que o Sanger sequenciou lá o primeiro ser vivo, lá o fago dele, o bacteriófago. Ele fez isso com 5.000 e poucas, né? Sei lá, mais de 5.000 pares de base, tá? Então, ele foi o primeiro a sequenciar o organismo inteiro. Obviamente, um vírus é um ser simples, né? Nem é um ser vivo, vamos dizer assim, para começar, né? Mas foi o primeiro organismo, sei lá o que é um vírus, a ter o seu genoma totalmente sequenciado, né? É extremamente interessante. É assim que a gente sabe a sequência. Aqui só para ilustrar novamente, né? O molde, eu boto nos tubinhos os moldes e os meus nucleotídeos alterados em tubos separados, tá bom? E aí eu corro no gel para mostrar e aí eu consigo ir lendo, tá bom? Se eu sei o que tem aqui, eu consigo ir lendo depois a minha sequência. Agora a gente tem um sequenciador automático, a gente não fica mais nessa vida de ficar com a régua olhando. É bom a gente saber como foi o princípio, né? O princípio ainda é o mesmo, só que a gente não usa mais um fósforo radioativo, a gente continua utilizando um nucleotídeo modificado, né? Um didesoxonucleotídeo. Porém, agora a gente bota um fluocromo, uma fluorescência, e a gente marca cada nucleotídeo com uma cor. E aí aqui é um sequenciador, tá? Ele tem um gelzinho, a gente chama de capilar, é um gel muito fino, para correr a eletroforese, e ele vai separar por tamanho igualzinho a gente viu ali por eletroforese. Então a técnica é quase a mesma, só que você substitui o fósforo radioativo e você bota um leitor de laser, tá? Então eu tenho um leitor automático com laser, que ele vai ler a cor, né? Ele consegue detectar, você marca cada nucleotídeo de um de verde, um de laranja, um de vermelho, um de azul, ele sabe o que é, ele vai dar uns picos, ele sobe quando ele detecta, e aí já sai no computador aqui, o computador fica acoplado, já sai para você a sequência pronta, você não precisa ficar mais naquele inferno de ficar lendo aquele gel horroroso, né? Ele consegue detectar o comprimento de onda de acordo com a fluorescência. Então aqui eu tenho meu exemplo, aqui só, esses aqui são os capilares, tá bom? Aqui tem um gel que vai correr e vai separar por tamanho, e aqui eu tenho meu leitor de laser e ele vai lendo aqui de acordo com o que vai passando, né? Ó, o detector vai passando o capilar, que é um capilar bem fininho, e ele vai lendo, passou um verdinho, ele sobe, verdinho, passou um vermelhinho, ele sobe, aqui no caso o vermelhinho, nesse caso aqui é o T, né? Você pode, eu não sei se tem um padrão, aqui o amarelinho é um G, o seu azul, e aí ele vai te dando a sequência automaticamente. Bem rápido, tá bom? Só que você tem que fazer você tem que fazer uma reação de sequenciamento. Depois que você fez a PCR, primeiro você faz a PCR tradicional e depois você faz o sequenciamento com esses nucleotídeos alterados, marcados com fluorescência, com uma cor. Então a gente chama de reação de sequenciamento. Às vezes a gente até apaga a luz do laboratório, né? Porque como é fluorescente, você vai tendo os tubinhos com esses nucleotídeos alterados. Agora você não precisa mais fazer em 4 tubos separados, pode botar tudo num tubo só, porque você vai ter por cor, né? Você vai conseguir separar por essa cor. Aqui esse vídeo vai ilustrar rapidinho para vocês como seria isso. Aqui eu vou demonstrar como seria um leitor a laser, né? Ele vai lendo de acordo com os marcadores fluorescentes. Então aqui é um gel, uma corrida, né, de eletroforese, e ele vai lendo os picos. Quando ele lê um verdinho, ele dá um pico, no amarelinho é o A, o azul é o T, ó. O G,
G, agora amarelinho é um A, ele lê e dá um pico. C, C e o último vai ser um A. Ó, ele vai lendo e vai dando pico, tá? Automaticamente. Então aqui ele me deu a sequência que ele leu e eu não preciso ficar mais manualmente. Aqui eu vou... Então é isso. Isso aqui é o mesmo pedaço que eu amplifiquei. Só que eu tenho letras, né? Desde aqui. Esse aqui é meu primer, provavelmente. E aí a primeira letra marcou foi com T, com a cor. Aqui foi com G, tá vendo? É a mesma sequência. Aqui o G marcou. Eu tenho que ter todas as letras, no final das contas, marcadas com uma cor fluorescente, tá? Todas as letras vão ter que estar marcadas. Você veja que a sequência é a mesma, só vai crescendo, tá? T, ó, repete, G, G, C, A, só que agora quem entrou foi o G. É aleatoriamente, mas como você faz uma sequência de PCR, você tem bilhões de cópias, no fim você vai ter todas as letras marcadas com a cor específica que você marcou. E aí você vai lendo de baixo para cima e você vai ter a sequência, tá bom? Então a minha sequência seria o que aqui? T, T, C, G, T, T, A, T, A, G, T, C, e assim seria a minha leitura. Se eu estivesse fazendo com gel, é bom você saber como funciona, e o leitor de laser a gente já viu, ele já lê e já vai me dando o meu resultado. É isso aqui que vem o meu resultado quando chega, tá? A gente vê, isso aqui é uma sequência boa, os picos estão bem definidos, tá bom? Aqui, né, os picos estão grandes, eu consigo ver, né, e ele vem com esse formato. Essa aqui é uma sequência razoavelmente. Tá vendo que os picos aqui não tá meio ruim. Quando ele não consegue ler, ele bota um N. Tem um N aqui. Ele não consegue. Ó, o pico não subiu e desceu. Ele GG tá meio esquisito. Dá para usar. Principalmente, como eu falei, a gente está sequenciando uma linha só, um lado só. Você pode fazer o forward e o reverse. E aí você bota os dois e você compara se está batendo. Você vai ter certeza. Essa sequência às vezes dá para você aproveitar se você tiver reverse. Se você tiver reverse, você olha a complementar. Se aqui for G, lá também for G, se está na dúvida, provavelmente é G. E aí você consegue utilizar. Se você não sabe, você pode continuar deixando N. Às vezes a gente deixava N. Né? Essa aqui ainda serve. E isso aqui é um exemplo de uma porcaria que você chora quando chega. Não dá para usar. Olha isso aqui. Isso aqui não é um pico. Isso aqui é uma porcaria. Olha isso. Olha isso aqui. Aqui é como se eu tivesse um monte de T. Aqui é um monte de A e aqui tem um C no meio. Isso tá uma porcaria. Ou ela tá contaminada, ou a qualidade do DNA tava pouca. Na verdade, nem acho que é contaminado. Isso aqui é mais poucos DNA. Quando tá contaminado com duas amostras, fica assim, ó. Fica tudo embolado, que significa que você tem duas sequências. Você sequenciou talvez o seu DNA, se você contaminou com um da amostra, ou alguma coisa do tipo. Aí você fica com dois picos sobrepostos e você não sabe o que é. Isso não serve, tá bom? E acontece muito. Nossa, era uma tristeza. Gastei foi muito dinheiro da Dilma com essas sequências horrorosas. Isso aqui é o projeto, né? Explicar um pouquinho do projeto de genoma humano. O que significa? Significa exatamente isso. Você saber, isso aqui a gente tem no GenBank, né? No NCBI, você vai ter genoma de qualquer coisa que já foi sequenciada. Na verdade, qualquer gene que já foi sequenciado e publicado vai estar lá. Ele começou, né, na época em 1990 e por volta de 99, 2000 já tinha uma parcial, foi publicada, né, na época que eu entrei na faculdade, a época da ovelha Dolly e a época do genoma humano. Tudo junto. Então, foi mais ou menos 99, 2000 já estava se falando já quase acabando. Acabou 100% mesmo com total, né, acurácia foi em 2003. Então, mais de 10 anos para você ter esse genoma. O que significa isso? Né? Aqui, eu peguei do GenBank. Se você for aqui clicar no cromossomo 1, ele vai mostrar, ele vai abrir o cromossomo 1 e você pode ver a primeira letra aqui, A, T, G, toda a sequência do cromossomo 1 até o fim. Do cromossomo 2, então a gente tem tudo. X, Y, até o DNA mitocondrial que fica nas mitocôndrias. Então, aqui, né, quando eu clico, aqui, tá vendo que tá verdinho? Então, print do que eu tirei, que eu cliquei no 1. E aí ele vem aqui, esse aqui é meu cromossomo 1, ó, aqui é o centrômero, braço curto, P, braço longo, aqui são as bandas, tá bom? P de petit em francês, então esse é o meu braço curto. E aqui eu tenho as bandas, e as bandas têm números, né? Então, quando eu quero falar assim, eu tenho uma adolescente na região
Q3.1. Eu sei que o gene tá tipo um mapa, uma localização, endereço. Aqui eu sei que não tem um gene aqui, se eu quiser falar. Então, se eu clicar aqui, é que eu cliquei mais ou menos aqui. Ele começa me dando a sequência, tá vendo? E onde eu for clicando aqui, se eu for clicando, ele vai me dando a sequência. Inclusive, eu posso fazer o download, né? E depois analisar naquelas programas de ferramentas, né? De análise, posso comparar, né? Com a filogenia, eu posso pegar coisas de animais que já foram extintos, né? Então aqui, depois eu volto aqui, eu botei aqui lá no mesmo site, eu procurei por taxonomia para ver, né? Cliquei no gênero Homo, né? Aqui, ó, ele vai falando onde eu tô. Sou organismo celular, eucarioto, cordata, craniata. A gente tá tudo dentro disso aqui. Tetrápoda, né? Nós temos 4 patas, amniota, mamália, eutéria, primata, catarrine, hominide e hominine, e aqui é o gênero Homo. Nós estamos aqui. Eu posso ir clicando em qualquer lugar desse, tá bom? Se eu clicar aqui, vai ter todos os mamíferos que tem a sequência. Eu vou conseguir encontrar o que eu quiser lá. Quando eu cliquei, você vai clicando, né, por família, até você encontrar o gênero que você quer. Aí o homem é que eu tenho as espécies. Naquela hora eu cliquei no Homo sapiens, mas olha o que eu tenho aqui. Outros hominídeos, Homo de Neandertal, Homo de Denisova, esse Heidelbergense, Homo de Heidelberg, e acho que é só. São só esses hominídeos. Então não é só Homo sapiens não, tá? O Homo de Neandertal, ele tem todo o genoma completo também, tá? Acho que todos esses têm todo o genoma completo de fóssil. Mamute já tem todo o genoma completo. Tem vários animais extintos que têm o genoma completo. E você pode comparar, sei lá, vamos comparar o mamute com o elefante africano e o elefante indiano. Será que o mamute era mais próximo de quem? Comparando a sequência, você baixa no programinha, né? Que eu já tinha mostrado para vocês como faz análise de filogenia na outra aula. E aí vocês podem brincar, pega marsupial, pega um inseto, daí tem tudo, tem um genoma. Na verdade, você não faz isso com o genoma inteiro, você escolhe genes marcadores, como o gene mitocondrial, citocromoxidase, você pega alguns genes, tá bom? Aqui é o resultado, né, do nosso cromossoma, a gente sabe agora o tamanho, olha, a gente monta o cariótipo, né, vocês já montaram recortando por tamanho, então o cromossomo 1 é o maior, tá vendo? É do maior para o menor. 85, 86, 87, vai sempre diminuindo, Aqui tem a quantidade de pares de base, 2.400 e pouco, né? A gente tem quase 3 bilhões de pares de base por célula. Isso aqui é um genoma haploide, né? Ele está levando em conta só 23 cromossomos, tem um dobro, né? Se você for comparar que você é diploide, for considerar, né? Número de genes que codificam proteínas, tá vendo? 2.000, quanto maior o gene, geralmente, quanto maior o cromossomo, maior a quantidade de genes, tá bom? E aí vai. Às vezes não, né? Porque pode ter região muito repetitiva, vai diminuindo. Aqui o cromossomo 21, o cromossomo 20, desculpa, tem 21 genes, o tamanho, 21. Aqui o 21, 16 e 22, tá vendo que o 22 tá maior que o 21? Era para o 21 ser o último, e ele não é. Porque quando descobriram a síndrome, né, de Down, trissomia do 21, eles acharam que era no 21, mas era para ser o 22, mas como ficou famoso o nome trissomia do 21, ele continua sendo 21, mas ele é o menor de todos. Por isso que é a única trissomia de cromossomos autossômicos compatível com a vida. Ele é o que tem menos genes, tá bom? Ó, ele tem só 234 genes, fora o Y. O Y também você pode viver sem ele, né? Uma monossomia do cromossomo sexual, você pode ser X0, porque ele só tem 71 genes. Muitos deles envolvidos com desenvolvimento de características masculinas. Eu nem sei que genes tem no cromossomo Y. Eu me lembro daquele que dá hipertricose auricular. Sei lá, não deve ter muita coisa importante não. Então você pode ficar sem. Tá? Por isso que você pode viver razoavelmente bem sem o Y. Tirando poucas exceções. E sem o 21, porque o 21 é o menor, apesar dele não estar como sendo 22. Ele é o 21, mas ele é o menor. Tá bom? É o menor de todos dos autossômicos, né? E aqui, X e Y é par sexual, e aqui é o mitocondrial, que não tem quase nada dos genes. Ele é bem pequeno, por isso que é fácil sequenciar um genoma mitocondrial. É muito mais tranquilo, tá?
Só tem aqui esse aqui, 16 mil pares de base. Isso, teoricamente, é pouquíssima coisa, tá? Aqui são os genes, ó, só tem 13 genes do DNA mitocondrial, mas não quer dizer que você pode ficar sem ele não, faz falta, tá? Aqui acho que é os RNAs transportadores que ele faz dos próprios RNA transportadores, porque a mitocôndria ela é autossuficiente. E aqui, só para a gente ter um histórico, em 2000 foi quando a gente estava lá na corrida do genoma, a gente no Brasil completou o primeiro genoma completo feito no Brasil de um organismo, aí foi uma bactéria, né? Aquele cara já fez do vírus, mas o vírus, né, ele é muito pequeno. Aqui ele fez, nós fizemos, né, é de uma bactéria que causa uma praga de laranja, em cultura de laranja, e demorou 2 anos. E na época que eu entrei na faculdade, estavam exatamente comemorando, saiu em revista, na Nature, saiu em jornal, né? Saiu um monte de coisa, aquilo ali incentivou, e eu me lembro disso no primeiro período de faculdade, que era o assunto que se falava na época, né? Que foi o primeiro organismo com genoma completo realizado no Brasil. Isso foi em 2000, nós estamos em 2020 anos. 20 anos que a gente conseguiu fazer isso. É incrível, porque hoje qualquer aluno idiota consegue sequenciar uma bactéria. Quando eu entrei na faculdade, como eu disse, né, era notícia quando alguém conseguia fazer o sequenciamento. A gente não tinha acesso. Quando eu estava no mestrado, um sequenciador custava 300 mil. Nem me lembro se é dólares, nem me lembro, mas era caro. Hoje em dia está muito mais barato, você tem acesso, qualquer estudante, eu fiz, né, no doutorado sequenciei, eu só comecei sequenciando 3 genes, daqui a pouco você vai num congresso, um aluno está sequenciando 300, aí um aluno que eu ensinei a fazer as coisas foi para os Estados Unidos sequenciar um genoma inteiro de uma vespa. Então hoje qualquer aluno sequencia um genoma inteiro, né? Por quê? Aumentou a velocidade dos computadores, né, de processamento, e agora é uma velocidade incrível, você faz diagnóstico de crianças que você não sabe qual é o problema dela. Tem uma síndrome que você suspeita que é genética, você não faz ideia, é uma síndrome rara. Sei lá o que ela tem, o que você faz? Você sequencia, tá? Você vai lá e sequencia o genoma inteiro da pessoa, ou pelo menos os genes, né? Sequencia todos os genes e você faz o diagnóstico assim hoje em dia, né? Até tem exemplos próximos de pessoas que fizeram isso e foi até depois coberto pelo plano do trabalho, mas eles pagaram. Então, agora a gente consegue fazer, 48 horas, né? Nesse ano de Covid ficou famoso o caso foi um recorde, né? Em 48 horas sequenciaram 19 amostras de coronavírus. E isso é extremamente importante você saber, né? Para que serve você saber a sequência. Nesse caso, um do exemplo agora atual que a gente está vendo foi um caso para demonstrar que uma pessoa foi reinfectada. Por quê? Porque a sequência da reinfecção era diferente do segundo, porque a gente sabe que tem cepas diferentes de vírus, né? Tem um vírus original da China, depois ele foi mutando, tem um vírus da Itália, que no Brasil já tinha mais 4 variantes, agora já tem mais. Então, o paciente foi contaminado, eles sequenciaram a primeira amostra. Depois ele foi reinfectado e não sabia se era resto de vírus que ficou nele, não sabia o que era, se era falso positivo, sei lá. Sei que foram lá e sequenciaram. Provou o quê? Provou que você pode se recontaminar, reinfectar com vírus, porque o genoma era diferente. Então, esse é um exemplo assim, atual, vamos falar assim, né, do uso. Mas você saber seus genes, você pode saber, né, se você tem a doença, se você tem a predisposição à doença, se você não tem a doença agora, mas você é portadora, né, a gente tem aquele caso famoso da Angelina Jolie, todo mundo viu, ela fez o sequenciamento do gene BRCA1 e ela descobriu que tinha o gene, né, a mutação para o câncer de mama, ela foi lá e retirou a mama, botou silicone, depois ela retirou os ovários, porque também causa câncer de ovários. Então você pode fazer sequenciamento, ver a sua origem, ver se você tem predisposição a ter. Você pode fazer diagnóstico em embrião antes de implantar, ver se ele tem a mutação, né? Se você tem uma doença genética ou é portador recessivo, você tem, sei lá, 25% de chance de ter um filho com a doença. Você pode fazer um teste no embrião antes de você implantar, né? Você faz o embriãozinho na placa de Petri, tira uma célula dele, faz o teste e vê. Se não tiver doença, você implanta no útero. Se tiver doença, sei lá, depende do país, você congela, dependendo, você descarta, dependendo da doença.
Então, isso significa genoma, você saber toda a sequência de DNA do organismo, desde a primeira letra até a última letra, tá? Inclusive, a gente consegue fazer com animais que foram extintos, talvez a gente consiga recriar animais. Sim, tem um lobo, o Tilacinus o lobo marsupial, cachorro marsupial, sei lá. Foi extinto há pouco tempo, a gente tem amostra desse animal guardado, né, em museu, tem ele em álcool, guardado em vidro, então o pessoal já sequenciou o genoma dele e eles pensam que talvez um dia a gente consiga, já conseguiram criar um genoma artificial de uma bactéria. Eu acho que é questão de tempo para você conseguir formar, né, você já tem você tem a instrução para fazer aquele indivíduo. Agora você tem que fazer, dar um jeito aquilo funcionar e eu acho que vai ser possível sim, você recriar esses animais que já foram extintos, mas que você tem a receita para fazer, você tem a sequência completa. Antes que me perguntem, né, os dinossauros acredito que não dê para fazer, só por um motivo, porque eles são velhos demais, porque eles já morreram, né? O último morreu há 65 milhões de anos. O DNA tá tão quebrado que você não consegue colocar em ordem. Você não consegue ter uma ordem para você saber qual é o genoma correto. Então, porque é questão de tempo. O DNA não aguenta tanto tempo, é 65 milhões de anos. Na Era do Gelo, é 30 mil anos, né? O último Homo de Neandertal é mais ou menos aí 30, 25 mil anos. Aí você consegue mamute, ursos, pessoas,